Hoje eu vou contar uma historinha que é muito conhecida de vocês, mas eu vou contar bem rapidinho do meu jeito. Eram os três porquinhos. Eles receberam uma herança da vovó e resolveram então construir os seus lares. O primeiro porquinho construiu uma casa de palha, o segundo, uma casa de madeira, e o terceiro, uma casa de pedra. Sendo assim, o lobo, que estava esfameado, vendo aqueles três porquinhos gordinhos, foi na primeira casa, soprou, a casa veio ao chão, o porquinho saiu correndo e foi se abrigar na casa do seu irmãozinho, na casa de madeira. O lobo soprou novamente, a casa veio novamente ao chão, e os dois, assustados, correram para a casa do outro irmãozinho. O lobo soprou, soprou e a casa ficou firme. O lobo então não desistiu, esperou anoitecer e tentou entrar pelo chaminé. Mas o porquinho, bem esperto e experiente, colocou um caldeirão de água fervente. O lobo então assim saiu correndo e nunca mais voltou. O que essa história tem a ver com o nosso evangelho de hoje? Nessa história temos um ensinamento grandioso. A casa de palha pode simbolizar a infantilidade, a falta do desenvolvimento do esforço pessoal, sem cultivar o mínimo das virtudes. Já a casa de madeira nos mostra a displicência. Ele não se preocupou com o alicerce, ou seja, a casa era bonitinha, linda, mas sem conteúdo. Ou seja, vai simbolizar aqueles que vivem só de aparência. E a casa de pedra? A casa de pedra simboliza a experiência, o amadurecimento para enfrentar os embates da vida, os valores sólidos construídos na ética, na humildade, na compaixão, na mansuetude, na bondade e no autoconhecimento. E é sobre as virtudes, em especial a humildade, a compaixão, a mansuetude, que iremos refletir esta noite. Revestivos com sentimentos de compaixão, bondade, humildade e mansidão. Essa passagem se encontra na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 12. Todas as virtudes divinas estão dentro de nós. Elas foram colocadas como um germe pelo nosso Criador, mas nós necessitamos desenvolvê-las, porque elas estão em estado latente, adormecidas. Todos nós nascemos com tarefas acordadas de quando estávamos no plano espiritual. E assim, quando estamos vindo a esta encarnação, nós temos a oportunidade de desenvolver essas virtudes. E Jung nos diz que não podemos nos comparar a ninguém, que a evolução e o desenvolver das virtudes não é uma competição. É necessário nos autoconhecermos, passarmos por muitas experiências para que tenhamos a possibilidade de aprender, fazendo os ajustes necessários, podendo ter o foco na nossa mudança, na nossa transformação, na nossa reforma íntima. Esse processo de aquisição da virtude precisa ser espontâneo, ele não pode ser imposto. Ele muitas vezes consiste no nosso sacrifício pessoal em favor ao bem do próximo. E assim, vamos começar pela humildade. A humildade se manifesta através do pensamento, na ação do bem. Se temos pela frente um problema, sendo nosso ou não, que possamos auxiliar sempre com respeito, boa vontade,
Necessitamos de nos esforçar para não julgarmos, não nos colocarmos sempre em posição de orgulho, de julgamento. Nós temos que estar sempre trabalhando a cooperação, trabalhando arduamente para contermos o nosso ego. A outra virtude que vamos refletir um pouquinho hoje é a compaixão. Essa virtude em que podemos colaborar com Jesus, colocando em prática seu evangelho, trabalhando em nós a gentileza, o acolhimento, o respeito, fortalecendo em nós o amor, que é uma das leis divinas. E a bondade, essa virtude que é como a luz, ela também pode ser considerada um fruto suave e doce, que depende do nosso esforço pessoal, semeando o amor, trabalhando a caridade e a fraternidade, tudo espontaneamente. E o que dizer, então, da mansuetude, essa outra virtude que traz a harmonia no nosso íntimo. É a serenidade tão almejada por todos nós, não é mesmo? Mas que também depende do nosso esforço diário, na nossa prática, na prática da tolerância, de semear o bem no nosso íntimo. E assim poderemos colher bons frutos. Exercitamos, nos conectando com nossa alma. Aí então encontraremos as noções de paz, de justiça, de amor, de caridade, de felicidade e serenidade. Para despertarmos essas virtudes, é necessário coragem para vencermos a nós mesmos. Temos muitas qualidades, algumas morais, algumas intelectuais, mas na maioria das vezes somos julgados pelo mundo como pessoas do bem ou do mal. Mas essas qualidades nem sempre suportam as nossas próprias provas, sendo assim, ao longo de nossas experiências reencarnatórias, vamos conquistando virtudes que são sendo, ao longo da nossa vida, desenvolvidas através do nosso esforço próprio em manter bons pensamentos e boas atitudes. Podemos concluir, então, que tudo está contido no Evangelho de Jesus, compreendendo que as virtudes podem ser desenvolvidas por todos nós, nos tornando pessoas melhores, mais humildes, mais amorosas, mais simples. O caminho é árduo, mais suave, como dizia o professor São Marcos, mas só depende de nós nos colocarmos à disposição da espiritualidade, vigiando e orando, tendo disciplina, nos abastecendo do Evangelho de Jesus. Lá teremos todas as respostas que precisamos para desenvolver em nós as virtudes. Graças a Deus.